Graça e paz, irmãos. É, Vamos a mais uma meditação na Palavra de Deus, ainda no tema a respeito de família. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de aliança, né, de compromisso. Ao longo dessas semanas, o pastor já falou a respeito do homem, né, do marido, da mulher, da esposa. Eu também já falei a respeito da questão de pais e filhos. E hoje eu gostaria de falar desse compromisso, né, assumido primeiramente entre um homem e uma mulher, no sentido de quererem constituir uma família debaixo da bênção do Senhor, e de como isso é sério, né, e como infelizmente nos nossos dias a questão do compromisso, da fidelidade tem sido banalizada, né? É triste quando a gente vê algo do tipo alguém dizer que aqueles juramentos, aqueles votos que são feitos servem apenas para sair no vídeo do casamento, né? Que não devem ser levados a sério. E não é isso que aquele que teme a Deus, aquele que realmente quer ter uma família abençoada, deve pensar, né? A gente tem que ter essa consciência de que aquilo que a gente fala e se compromete tem uma seriedade, exige uma lealdade, não é, que é cobrada por Deus. Então, dentro desse assunto de aliança, de fidelidade, nós vamos ter por base Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 16. Malaquias 2, do versículo 10 ao 16, num contexto onde Deus fala por meio do profeta, de maneira muito contundente em relação aos homens de Judá, mais especialmente em relação aos sacerdotes, que estavam sendo cínicos, não é? Porque estavam negligenciando o ensino da palavra na sua totalidade, da lei na sua totalidade, ao contrário do que fazia Levi, né? No capítulo 2 ainda, do versículo 6, diz assim: a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Então esse era Levi. Levi era zeloso para com a lei, pregava e ensinava ela toda, não é, para que as pessoas tivessem a consciência plena do que agradava a Deus e do que desonrava o Senhor, não é? Então elas tinham sempre pelo que se pautar de maneira verdadeira. Já esses sacerdotes, olha o que eles estavam fazendo, versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Eles estavam sendo parciais, eles passavam a lei só naquilo que interessava, não ensinavam ela na sua totalidade, porque isso lhes era conveniente, não é? Eles sabiam que tocando em determinados assuntos, não só eles estariam exigindo do povo um compromisso para com aqueles itens, como eles também tornavam-se indignos diante da não observância daquele quesito da lei. Então havia uma relação de conveniência ali com esse fato de não transmitirem a lei na sua totalidade. E no versículo 10 e 11, ele diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Ah, Aqui ele diz, olha, temos um pai, não é? Somos uma família, logo somos irmãos. Por que somos desleais uns com os outros?
Por que trapacear um com o outro? Por que trair um ao outro, sendo que na verdade nós somos uma família? Temos um só Pai. E essa deslealdade, essa profanação, ela fica evidente nesse envolvimento conjugal que os homens de Judá tiveram com mulheres que serviam a outros deuses, mulheres pagãs. E lá em Deuteronômio 32, versículo 6, existe essa cobrança por parte de Deus. Ele diz assim: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te restabeleceu? Te estabeleceu? Ou seja, eu sou Deus que te criei, que te formei, né, te eduquei, te estabeleci, e agora é dessa maneira que vocês me recompensam? Então há aqui uma cobrança firme por parte de Deus em relação a esse adultério do povo, porque agora deixam de adorar e de servir o único Deus vivo e verdadeiro e se envolvem de maneira íntima com mulheres de outras culturas que se submetem a outros deuses, gerando aqui um sincretismo e também uma perda de identidade que Neemias, lá no capítulo 13, do versículo 23 ao 29, Neemias pega muito firme em relação a isso. Neemias fica indignado, porque desse envolvimento está surgindo uma nova geração que inclusive nem tem mais a identidade judaica. Né? Não só não falam mais a língua do seu povo, como já nascem adorando outros deuses. Né? E Neemias, ele é tão veemente que ele chega a partir para a agressão física em relação a esses homens. Né? Ele fala, olha, agora está nascendo uma geração que não sabe nem falar a nossa língua e que já nasce idólatra, já nasce pagã. Né? Tão sério é a banalização que vocês têm feito em relação ao envolvimento conjugal. Né? Então, essa relação que a princípio era de 3 vias, né? Um povo que se casava debaixo da bênção do Deus de Israel, agora um dos elos dessa corrente havia se quebrado, porque agora não, esses casamentos não estavam sendo feitos debaixo da bênção de Deus. E versículo 12 e 13 diz assim: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão, da vossa mão. Então o que estava acontecendo aqui? Esses homens faziam essas coisas, e depois iam levar suas ofertas no altar, e chegavam lá e se lamentavam e choravam, e Deus fala, olha, primeiro, o que vocês estão fazendo é grave, né? E vocês serão eliminados do povo. E mais, Deus não se comove com esse choro cínico, né? E é interessante porque na Bíblia acontece muito isso, na vida cotidiana também acontece, das pessoas saberem que estão fazendo coisa errada, mas mesmo assim ainda perguntam, mas por que, Senhor? Aonde que eu estou errando? E com esse povo aqui não era diferente. Né? Faziam isso em relação às ofertas e aos dízimos, faziam isso em relação à questão da não observância da lei. Né? Mas por que Deus não aceita? Por que Deus não aceita a minha oferta? Né? E o principal motivo está lá no versículo 14. Ele diz assim: e perguntais por quê? Porque o Senhor não foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosses desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então ele diz, olha, o principal motivo pelo qual eu não aceito a oferta de vocês é porque vocês têm adotado o repúdio injustificado e vocês têm sido adúlteros. Esse povo aqui estava se casando
sendo que eles já tinham sido casados. Eles estavam repudiando as suas mulheres, aquelas que com quem eles haviam casado debaixo da bênção de Deus, mulheres que adoravam o mesmo Deus que eles, com quem tinham o objetivo de estabelecer uma família debaixo da bênção de Deus e da tradição do seu povo, e agora estavam se envolvendo com mulheres pagãs, estabelecendo famílias pagãs, né, num relacionamento sincrético, ou seja, de mistura de religiões, e era esse o principal motivo, olha, a infidelidade conjugal. Vocês estão sendo infiéis, primeiro, repudiando sem motivo, né, e Neemias também pega muito firme em relação a isso, banalizando o divórcio, ou seja, sem razão convincente, estão deixando as suas mulheres e pautando as suas relações por critérios mundanos. Provavelmente o único motivo pelo qual eles queriam casar com essas mulheres era porque elas eram bonitas, né? Porque de repente seria interessante para a masculinidade deles em envolvimento com essas outras mulheres que tinham uma mentalidade diferente, né? Mas nada tinha a ver com o compromisso que eles tinham com Deus, né? E é por isso que Deus vem e fala firme, olha, eu fui testemunha do casamento entre você e a mulher da sua mocidade, né? Você e aquela com quem você se comprometeu no sentido de me servir e de me dar uma família. No entanto, vocês têm repudiado as suas esposas e ido atrás de coisas novas, mas que não tem nada a ver com o compromisso que vocês deveriam honrar para comigo. Então, existe aqui o repúdio justificado, o adultério e relações que são pautadas por critérios humanos. Isso acontece, infelizmente, irmãos, até mesmo no meio dito evangélico, né? A pessoa, quando está lá na sua juventude, quando tem uma vida ainda não tão popular, né, ele se envolve com uma pessoa do seu meio, né, com as suas convicções, só que aí um dia ele vai tendo notoriedade, vai sendo conhecido, aquilo ali vai lhe proporcionando novas oportunidades, entre aspas, e aí ele se deixa levar pela popularidade, pela fama, pela lisonja, né? E abandona a sua família, os seus princípios e ainda tenta se justificar nisso, né? E é isso que eles faziam aqui. Eles sempre tentavam dar um jeito de que Deus é que estava sendo rigoroso demais, Deus é que estava sendo injusto, mas não é isso que está acontecendo de fato, porque o propósito de Deus, quando se assume esse tipo de aliança, ele é mais abrangente. Olha o que diz o versículo 15. Ele diz assim: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja fiel para com a mulher da sua mocidade. O propósito divino no casamento, pelo que a gente percebe nesse texto, é uma descendência consagrada. A fidelidade conjugal inclui a criação de uma família de filhos no temor do Senhor. Um dos motivos pelo qual Deus fica tão indignado com esse povo, indignado é até um termo meio estranho, mas é que Deus fica irado com esse povo, é que em abandonando aquela aliança primeira, eles agora deixam de ter a possibilidade de oferecer uma família fiel, consagrada a Deus. Porque como Neemias diz, agora nasce uma geração que nem a própria língua do seu povo sabe falar, muito menos adorar ao Deus de Israel. Não é? E aqui, irmãos, cabe a nossa reflexão também. Lá em Efésios 6, versículo 4, ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando se assume uma aliança diante do Senhor, se assume também a responsabilidade de constituir uma família que irá servi-lo. Obviamente, cada pessoa vai ter a sua experiência pessoal com Deus, mas no que diz respeito à responsabilidade dos pais, é isso que eles devem assumir. Não é a fidelidade conjugal não envolve só um cônjuge ser fiel ao outro, mas envolve também esses dois serem fiéis a Deus no propósito de oferecer a Ele uma família que o sirva, que o adore. E Deus cobra por meio do profeta Malaquias aqui isso também. Olha, quando vocês deixam de serem fiéis uns aos outros, vocês repudiam e vão para o paganismo, vocês estão sendo infiéis não só na questão conjugal, como no propósito que há implícito na formação de uma família abençoada por mim, que é de que essa descendência me adore e me sirva também. E por isso é que ele fala que, olha, seja prudente, não infiel. Né? Quando você dá oportunidade à carne, e aqui nós podemos ir para o versículo 16, ele diz assim, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Primeiro, ele quer que o seu povo se lembre do que o desagrada. Então, preze pela lei. Não tenha na lei essa relação conveniente que os sacerdotes estão tendo. Não, nós temos que ter a coragem de olhar para a palavra do Senhor e nos lembrar daquilo que realmente são pontos firmes, bem sólidos em relação à maneira como nós devemos nos portar. Nesse caso, em relação à fidelidade conjugal. Então, tenha sempre aquele sinal de alerta ligado para que quando alguma possibilidade nessa direção de desobedecer a Deus surja, a lei ela se manifeste e possa nos frear. E ele fala, olha, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então a orientação aqui é não dê oportunidade à carne. Lá em Gênesis 39, versículo 10 ao 12, nós vemos José, né, que quando é assediado pela esposa de Potifar, o que ele faz? Ele não fica ali ponderando, não fica ali tentando conversar, tentando convencê-la, né, demovê-la do seu intento. O que ele faz? Ele corre. Né? Então é essa a postura que Deus requer de nós em relação àquilo que apela à nossa carne. E também, irmãos, um outro meio, e esse aqui é muito propício, principalmente para quem é solteiro, né, para quem é jovem. Ou seja, quando surgem essas oportunidades que são meramente carnais, o melhor que há a se fazer é estar longe. Agora, para aqueles que são casados, a orientação é não dê brecha. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Irmãos, ficar fazendo joguinho com a intimidade, ficar privando o cônjuge daquilo que, por bênção de Deus e por orientação do Senhor, é direito, né, do cônjuge, do marido, da esposa, ficar fazendo colocando outras coisas à frente do crescimento na intimidade, no amor conjugal, acaba fazendo com que as pessoas fiquem vulneráveis. Não é? E por mais
tosco que seja dizer isso, aí muitas vezes lá fora a pessoa vai ter a atenção, o carinho que ela não tem dentro de casa, e aí quando se instala o adultério, a infidelidade, as pessoas ficam se perguntando por quê. Mas muitas vezes colocaram tantas coisas à frente do crescimento na intimidade, no amor, que deram oportunidade à incontinência. Então ele fala aqui, não coloque nem a religião. Não é que às vezes é tanta consagração, é tanta coisa, e ele diz aqui, olha, a não ser que seja para vos dedicar às orações ainda com mútuo consentimento. Se um disser, não, essa semana, né, vamos namorar aí, deixa pra fazer voto outro dia. Então é isso que o texto está dizendo aqui. Não vos priveis uns aos outros. Porque isso é dar oportunidade à carne. É deixar o cônjuge, de certa maneira, repudiar. Né? Então, como nós lemos aqui, Deus odeia o repúdio. Então, para terminarmos, irmãos, então aqui, desse último ponto, que nós devemos entender, preze pela lei, né? Tenha a lei do Senhor bem nítida na sua mente, e quando a gente chegar naquele ponto em que vai desagradar, ela nos freia, corra das possibilidades de pecar, e também cultive a intimidade. Para aquele que é casado, procure ser mais próximo possível. E terminando, então, irmãos, aqui, nós devemos ter um entendimento mais amplo do que vem a ser adultério e fidelidade. Nós temos que ter essa consciência de que a lei trata disso. A palavra do Senhor trata disso, né? Tanto que lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, Jesus diz, né? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhe com uma intenção impura para outra mulher, já adulterou. Né? Ou para outro homem, já adulterou. Nós temos que ter essa consciência de que a palavra do Senhor trata desse assunto, e trata de uma maneira muito mais íntima, profunda, do que necessariamente mecânica. Né? Os religiosos ali da época de Jesus se vangloriavam pelo fato de nunca terem literalmente traído, mas Jesus diz, olha, não basta, você tem que ter uma mente limpa, um coração mais puro. E também um entendimento mais amplo do que vem a ser fidelidade. De repente o casal é fiel um ao outro, mas foi negligente no ensino, na educação dos filhos, no temor do Senhor. Nós temos que ter aquele pensamento que houve em Josué, lá capítulo 24, versículo 15, quando ele diz, olha, vocês escolham a quem vocês vão servir, vocês sabem da vida de vocês, agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Pai e mãe, marido e esposa, assumam esse compromisso, na verdade, assim, reafirmem esse compromisso que vocês tiveram quando se casaram, de criar uma família na correção, na orientação do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que se por acaso alguns filhos seus não forem obedientes, isso necessariamente é culpa de vocês. Não é. Se vocês tiveram o zelo, não é? Na maioria das vezes o que acontece é que essas pessoas vão honrar esse zelo, mas obviamente aí vai da intimidade, do relacionamento pessoal de cada um. Um outro ponto, não sejamos cínicos, mas confessemos. Como já havia dito, irmãos, ninguém está imune à queda. Não é? E eu gosto sempre de falar dessas coisas aqui, quando eu falo com muito temor, com muita reverência, porque, primeiro, eu não sou casado, eu não sou pai, então quando envolve essas questões de família, eu não posso ser arrogante. Eu tenho que falar de acordo com a palavra do Senhor e que os irmãos entendam dessa maneira. Mas é fato que a possibilidade do adultério, da queda, existe na vida de cada um, de todo mundo. O que nós não podemos fazer é fazer o que os sacerdotes faziam ali, ser cínicos, ou ficar usando de autojustificação, colocando a culpa no mundo, no diabo, em Deus. Não é? Tiago diz que
Deus não é tentado pelo pecado e a ninguém tenta, não é? Que todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça, é pelo nosso próprio olhar cobiçoso, quando esta nos atrai e seduz. Então nós somos tentados por aquilo que de certa maneira é atraente a nós. Então não tem por que a gente ficar jogando a culpa nos outros, caso aconteça uma falha nesse aspecto. O que então a gente tem que fazer? Primeiro, é não ser cínico, não ficar usando de subterfúgios e confessar. Não é? Lá no Salmo 32, Salmo 32 diz assim, do versículo Salmo 32, versículo 3 ao versículo 5. Ele diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aceite a realidade de que você falhou. Não use de autojustificação, não transfira a responsabilidade, confesse diante do Senhor. Porque foi isso que Davi, depois de ficar tentando usar de meios, de tentar acobertar daqui e dali, chegou uma hora que não deu mais, e lá no capítulo 4 do versículo 51, ele diz: Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de modo que terá sido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está confessando diante do Senhor o seu pecado, o seu adultério com Batseba. Não é? E é isso que nós devemos ter também. Não aceite a possibilidade da autojustificação. E sim, aceite o perdão, o sacrifício de Cristo. No texto que nós lemos de Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vamos aceitar o perdão, o sacrifício de Cristo. Não é? 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E um exemplo bem prático disso que nós vemos é quando aquela mulher adúltera, não é, pega em flagrante adultério, é levada pelos religiosos, pelos fariseus, escribas diante do Senhor para ser apedrejada, e Jesus faz com que aquilo se reverta numa reflexão forçada por parte daqueles homens e daquelas mulheres. Fala: olha, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E quando todos se afastam, Jesus diz: onde estão os teus acusadores? Ela: não tem ninguém aqui. Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então aceite a obra redentora do Senhor. Não se vanglorie, não seja autossuficiente. Confie em Deus. Lá em João 15, versículo 5, Jesus diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não tente resolver a coisa pura e simplesmente pela sua própria força. Dependa do Senhor. E uma vez que você consegue vencer o mal, dê a honra e a glória a Ele. Não se vanglorie. Salmo 51, versículo 12, Davi ora. Ele diz: Restitui-me com a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Me dê um espírito desejoso por te servir, por te obedecer em todas as áreas da minha vida. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente possa refletir a respeito de aliança, de compromisso e de fidelidade de uma maneira séria e também abrangente.
né, em relação a marido e esposa, mas em relação também ao compromisso que nós assumimos de criar uma família no temor do Senhor. Que Deus os abençoe.